Bom, a gente vai estudar agora um pouquinho da estrutura interna do nosso planeta. Entender essa estrutura interna do planeta ajuda muito a gente a entender os processos externos que vão moldar a superfície do planeta. Então, assim, a gente já viu que nosso planeta tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Ao longo desses 4,6 bilhões de anos, ele passa por constantes transformações e vimos também os tipos de rocha que formam a superfície do planeta. Agora, quando a gente fala em superfície do planeta, onde estão essas rochas, a gente está se referindo à menor das partes que integram a estrutura da Terra. É muito interessante, para a gente poder fazer essa análise aqui, que a gente faça uma comparação da estrutura da Terra, em termos internos, com um ovo. Então, assim, você cozinha aí um ovo na sua panela, pega o ovo com casca, cozido, e aí a gente vai começar a abrir esse ovo e comparar com a estrutura que forma o nosso planeta. Vamos nessa. Primeira coisa, primeira das camadas, que seria equivalente à casca do seu ovo, seria o que nós chamamos de crosta terrestre. Então, descascou o ovo, essa casquinha é a crosta terrestre. Se você for pensar no que significa na espessura dessa casca em comparação ao restante do ovo, você vai ver que ela representa muito pouco comparativamente. A gente tem, na verdade, o raio do nosso planeta chegando em torno de 6.400 quilômetros de extensão. E dessas 6.400 quilômetros de extensão, a nossa crosta, que a gente pode dividir em crosta continental e crosta oceânica, essas representam a menor parte. A crosta oceânica, ela varia entre 6 a 12 quilômetros de extensão. Quer dizer, desses 6.400, 6 a 12 quilômetros formam a crosta oceânica, que seria a superfície sólida sobre a qual estão os oceanos que formam o planeta. A crosta continental, onde nós estamos nesse momento, a não ser que você esteja num barco agora assistindo essa aula, mas acredito que você não esteja. Então, a nossa crosta, onde estão os continentes, onde estão as cidades, onde estão as formas de relevo da superfície emersa do nosso planeta, ela varia, em termos de espessura, entre 25 a 70 quilômetros de espessura. Ainda é muito pouco, né, comparativamente. Então, essa daqui de 6 a 12 quilômetros, essa de 25 a 70 quilômetros. Essa crosta, onde estão continentes e oceanos, ela vai formar o que nós chamamos de litosfera. É aqui que estão as rochas, aqui que nós vivemos, aqui que estão os oceanos. E aí a gente continua a nossa viagem ao interior do planeta, lembrando que tudo isso que a gente fala e sabe em relação ao interior do planeta, a gente sabe através de pesquisas realizadas principalmente através de ondas, né? São enviadas ondas, e aí quando essas ondas, o retorno, a refração dessas ondas, elas indicam pelo tempo em que elas demoram, mais ou menos a distância em que elas percorrem e o tipo de substância que elas atravessam, né? Isso você pode depois pesquisar melhor com seu professor de física.